Olá pessoal, tudo bem? Primeiramente, sejam muito bem-vindos ao canal. Queria agradecer aos mais de 190 mil inscritos no canal do YouTube. Agradecer quem segue as redes sociais, né? Facebook, Instagram, LinkedIn. Basicamente são as redes que eu acabo utilizando para divulgar aí os nossos conteúdos, né? E centralizar as publicações aqui para o LinkedIn, para o YouTube, né? Para que possam estudar junto conosco, para que possamos discutir, para que possamos trabalhar um pouquinho sobre o nosso conteúdo de hidráulica, pneumática, automação. Se você já vem acompanhando os meus vídeos, provavelmente você deve ter parado no último vídeo, que era o vídeo onde eu falo sobre quanto custa a sua manutenção, tá? O porquê que você faz hora extra, ou seu funcionário faz hora extra, ou porquê que você paga um funcionário para fazer hora extra, né? Por que dessa necessidade? Tudo isso ligado à correta manutenção preventiva, né? Você tem 3 tipos de manutenção, isso vale eu ressaltar aqui para ficar muito bem claro. Você tem a manutenção corretiva ou reativa, você tem a manutenção preventiva e a manutenção preditiva. Os 3 tipos de manutenção cabem até conteúdos especificamente relacionados a eles, né? Mas são manutenções amplas. Basicamente, manutenção reativa ou corretiva é o tipo de manutenção que ocorre quando você precisa tomar uma ação quando existente um problema, né? Quando de uma quebra de máquina, quando de uma situação de emergência, enfim, você parou a linha de produção, você parou a máquina, você precisa tomar uma ação para corrigir e pôr a máquina em funcionamento. Então, isso é a manutenção corretiva, tá? Você não precisa de planejamento para executar uma manutenção corretiva, na grande maioria das vezes, tanto que essa é a prática que muitas empresas pequenas acabam fazendo, né? Muitas vezes por não ter um corpo técnico ou por achar que precisa de grandes conhecimentos e estruturas para poder implantar um plano de manutenção, né? Mas essa é a realidade de muitas empresas. A manutenção preventiva, por sua vez, é uma manutenção que ela exige um pouco menos de diagnósticos, ela exige mais de planejamento, certo? Basicamente, o que você precisa saber? Você precisa saber a vida útil dos seus componentes e a partir daí e da sua máquina, traçar planos de substituição de componentes, lubrificação, enfim, de ações que você tem que tomar na máquina, sejam substituição, correção, mas por períodos determinados, ou seja, por tempo, esse período, ou seja, por quilometragem, depende do tipo do equipamento que você tem. Por exemplo, uma revisão de carro, ela ocorre de forma preventiva, porque ela ocorre a cada 10 mil quilômetros, na grande maioria das vezes, ou um ano. Não significa o que ocorrer primeiro. Então não significa que dentro desse um ano você necessariamente precisaria trocar todas as peças que são trocadas se você roda pouco com o carro, né? Então isso é uma manutenção preventiva, para deixar muito bem claro aqui. Já a manutenção preditiva é uma manutenção que ocorre com planejamento e com a ajuda de diagnósticos. Tá? Então você precisa entender o seu equipamento, você precisa ter informações do seu equipamento, você precisa ter feedbacks do seu equipamento, dos componentes, para aí sim poder executar as ações que você tem que executar. Então você tem que ter esse monitoramento constante, porque você tem que ter um acompanhamento, um monitoramento desse equipamento. Por exemplo, sistemas hidráulicos, um grande aliado é a análise de óleo, né? Contagem de partículas, Carl Fisher para medição de água. Reforço aqui sobre análise de óleo, se você tem dúvidas sobre isso. Reforço aqui você voltar a vídeos anteriores, onde eu explico com muitos detalhes. Logicamente que nós não temos a mesma carga horária de uma aula, então eu tenho que explicar de uma forma detalhes, mas com uma certa limitação. Mas eu explico, eu falo lá sobre a ISO 4406, sobre a ANS 1638, falo sobre contaminação de água, tá? Então eu falo sobre tudo isso em vídeos específicos sobre contaminação, tá, pessoal? Então eu recomendo que você volte lá se você tem dúvidas sobre isso, se você conhece pouco sobre isso, volte lá e acompanhe, tá? Porque a análise de óleo, a contagem de partículas, são ferramentas poderosas no monitoramento e diagnóstico para manutenção preditiva. Por quê? Porque através das análises, através das contagens, através
da espectrometria, você vai poder identificar o quantitativo de contaminação que você está gerando no sistema, se é habitual ou se está aumentando, e os tipos de contaminantes que tem. Por metais, por exemplo, se ele tem mais cromo, poxa, está tendo um desgaste em pistões de bomba, ou em cromagem, ou em haste de cilindro hidráulico, né, de atuadores. Então você, a partir daí, você vai começar a monitorar e agir na causa especificamente. Por exemplo, se você tem uma válvula com monitoramento de posição, só fazendo uma observação aqui, eu já falei um pouco sobre essas válvulas em vídeos anteriores, onde eu comentei que as válvulas, existem válvulas, principalmente as eletroválvulas, né, onde você tem malha aberta, que você simplesmente manda o comando para a válvula e ela faz a atuação, e onde você tem válvulas, a possibilidade, aliás, são equipamentos que são componentes, válvulas que estão vindo para o Brasil agora há pouco tempo, muito por exigência da NR12, tá? Então você tem válvulas com monitoramento de posição. Para que servem essas válvulas? Para indicar o número de ciclagens que a sua máquina fez. Então, por exemplo, uma válvula hidráulica setup 3, tá? Direcional, uma eletroválvula, ela tem um tempo médio de ciclagem de 15.000 ciclos. Tá? Então isso significa que você está fazendo as atuações e ao chegar nesse tempo determinado é o tempo de você substituir a válvula. Tá, pessoal? Então isso você faz por preventiva, né? Mas como que você vai monitorar? No caso, então você pode trabalhar com as válvulas monitoradas, que tem os sensores indutivos, para trabalhar além da preventiva como preditiva. Por quê? Porque além de você contar a ciclagem da válvula, você pode contar e monitorar o tempo de atuação da válvula. Considerando que essas válvulas têm um tempo aí de 40 milissegundos de atuação, agora eu não tenho o tempo exato aqui, mas é mais ou menos este o tempo. Você pode trabalhar da seguinte forma, a seguinte configuração pode ser feita no seu CLP. Você manda o sinal para a atuação da válvula e você conta um tempo de 200 milissegundos, por exemplo, ou 100 milissegundos. Se esta válvula não atuar ou se o sensor não retornar o sinal dentro desse tempo, significa que a válvula está com lentidão, tanto no retornar, no atuar. Isso pode ser o que? Um carretel, um spool levitando, pode ser contaminação causando esse atraso. Então você pode entender e gerar uma condição de falha da máquina, porque você pode entender que o alarme, aliás, né, alarme, que existe um problema nessa válvula. Então assim, o monitoramento constante é o que trabalha com a manutenção preditiva, tá? Então assim, existem uma série de configurações, de monitoramentos que você pode executar para identificar a manutenção preditiva. Pessoal, o vídeo de hoje não é especificamente sobre os 3 tipos de manutenção, mas é importante a gente fazer um conteúdo introdutório para que você possa estar sempre acompanhando e tendo as noções do que a gente vai falando, do que você vê em manuais, do que você vê por aí dentro da indústria, tá? Conforme eu falei no começo do vídeo, eu falei sobre o porquê que você precisa fazer hora extra, por que você precisa ir na empresa, então isso está ligado aos tipos de manutenção. Agora então vamos considerar, tá, esquecendo os tipos de manutenção e partindo para a parte que o meu objetivo aqui é tanto lhe auxiliar nos tipos de manutenção, quanto lhe auxiliar na prática, tá, pessoal? Quando você está no apuro lá, no pepino realmente, né? Sobre os tipos de manutenção, tá? Qual adotar, como você pode implantar, isso seria interessante, tá? Muito interessante, uma recomendação minha, que você procure um profissional especializado, um especialista na área, tá? Você pode fazer isso, qualquer profissional de manutenção que trabalhe focado nisso vai poder lhe auxiliar, tá? E você, lógico, quando eu falo manutenção, porque você não vai traçar um plano de manutenção para sistema hidráulico, você vai traçar um plano de manutenção para a sua indústria, tá? Quem me acompanhou aqui lá nos primeiros vídeos vai lembrar. E claro, se você não me acompanhou no primeiro vídeo, se você não soube dessa história, recomendo você voltar lá na minha história. Você vai entender um pouquinho do porquê que eu estou aqui hoje. Tá, pessoal? É muito bacana. Então eu recomendo você voltar lá, ver este vídeo onde eu conto, onde eu falo que meus primeiros contatos na área foram um estágio dentro de uma indústria de plástico.
e lá eu elaborei um plano de manutenção preventiva, tá? Onde foram os primeiros contatos que eu tive, as primeiras experiências que eu tive ligadas à manutenção, planos de manutenção, os tipos, né? Então é uma experiência muito bacana e eu realmente recomendaria que todos, ou aliás, eu gostaria que todos tivessem essa oportunidade. Infelizmente, a gente sabe que a realidade nem sempre é assim, né? Esse vídeo, você que está me assistindo, é porque você tem uma necessidade. Você não está me assistindo de graça, você tem uma necessidade. Seja ela uma necessidade de aprimoramento técnico, né? Seja ela uma necessidade, já que você que é engenheiro, você que é técnico de manutenção, que tem uma vasta experiência já, que já trabalhou então com planos de manutenção, você está adquirindo conhecimentos técnicos em detalhes, ou seja, você que não teve essa oportunidade de ter essa mesma bagagem didática, né? Você não teve essa mesma carga horária de banco de escola, e você teve que pegar e aprender lá no chão de fábrica. Então, o meu vídeo é para vocês, para os dois perfis. Então, para você que não teve essa oportunidade, eu queria falar um pouquinho aqui de como que você pode começar, você que está num momento crítico, você que porventura não tem o plano de manutenção e você que porventura está lá dentro da sua fábrica e parou a linha de produção, você parou a máquina. E agora, o que você pode fazer? Falei em algumas publicações minhas, tá, que quando de uma quebra ou uma falha de manutenção, 80% do tempo que você perde está ligado em procurar a falha e apenas 20% em solucionar. Então, pessoal, isso é realmente uma coisa muito importante, porque 80% do tempo que você está parado lá é procurando o problema. E de fato é. Tá? Quando o seu carro quebra e você quebra no meio da estrada, você precisa levar para um mecânico, tem coisas que é fácil de identificar. Mas quando não é fácil, quando não está visível, isso que um carro, qualquer mecânico de esquina hoje tem aí conhecimentos básicos para trabalhar. Quando não é algo visível, muitas vezes seu mecânico é 1, 2 dias para identificar o carro. Ele precisa andar, ele precisa rodar, abrir, testar. Então, esse é um grande problema da manutenção em sistema hidráulico. Mas eu vou dar algumas dicas de como você pode começar, tá, pessoal? Algumas dicas de como você pode começar. Então vamos lá. O sistema hidráulico, tá, ele dá sinais. Tanto o sistema hidráulico quanto o pneumático, tá? Então essas dicas aqui vão servir para ambos. Só que a hidráulica ela tem a sua complexidade quanto à parte de manutenção. Mas os sistemas eles dão os seus sinais. Tá? Muitas vezes eles são por vazamentos externos, que você vai poder identificar por ruídos. Tá? O sistema hidráulico ele apresenta ruídos na maioria das vezes. Aquecimento, temperatura, você vai ver aí o sistema hidráulico superaquecendo. Então esse é um dos sinais que você vai ver. Tá? E a máquina e lentidão na máquina. Você vai ver perda de produção. Então são vários sinais que o sistema apresenta para você de que existe um problema. Tá? Pessoal, o sistema hidráulico ele é composto de grupo de geração, grupo de controle e grupo de atuação. Onde é que você vai ver o problema primeiramente? Você vai ver o problema primeiramente lá na frente, na sua necessidade de trabalho. Tá? Que é o que? É na carga que você precisa levantar, é na concha da retroescavadeira, é na prensa que muitas vezes não compacta o material como deveria. Então é lá no atuador que você vai identificar, você vai ver um problema existente. E é por lá que você deve começar. Eu sei que é mais difícil, pessoal, é mais difícil você começar por lá, porque geralmente é o componente que está montado na máquina, que faz parte da máquina. O atuador faz parte daquela máquina a qual ele foi concebido para trabalhar. Eu posso afirmar aqui que é um dos componentes, que talvez seja o componente mais difícil de você trabalhar a manutenção, né, de você desmontar e fazer alguma inspeção visual. Mas você tem algumas opções que você pode fazer, certo, pessoal? O importante minha dica, claro que não é uma via de regra 100% das vezes, mas a minha dica comece pelo atuador. Teve um problema, teve uma necessidade, na grande maioria das vezes, comece pelo atuador. Faça testes simples no atuador. Verifique se o atuador não tem vazamento interno.
Este é um dos maiores problemas que existem nos atuadores, tá? Vazamentos internos, muitas vezes por camisa riscada, haste riscada, vedação cortada, danificada, né? Então existem testes simples, tá, pessoal? Atuadores de duplação, por exemplo. Você movimenta o atuador na posição de trabalho, certo? Ou na posição de recuo. Você vai ter que fazer o teste nas duas posições e você vai fazer o seguinte, tá? Geralmente, se a sua posição de trabalho é com um cilindro avançado, você vai avançar então esse cilindro, vai desconectar a mangueira ou o tubo da parte inferior do cilindro, que é da parte frontal da câmera, frontal do cilindro, que é a área da coroa, tá? É lógico que pode haver um escoamento de óleo aí, enfim, o sistema hidráulico tem esses problemas, né? Gera assim, sujeira, enfim. Então, você tem que tomar bastante cuidado com esse manuseio do óleo, para não deixar escoar para o ambiente, para a fábrica, né? E não causar um problema aí ao meio ambiente. Então, pessoal, você vai ter que fazer uma contenção e você vai ter que tirar essa mangueira, essa tubulação da câmara inferior. E você vai fazer o quê? Com muito cuidado, tá? Você vai pressurizar a câmara superior. Você vai pressurizar ela com óleo, tá? E automaticamente, se houver uma saída de óleo naquela conexão que você tirou a mangueira, tem que ser muito pouco, tá, pessoal? Não deveria estar saindo óleo ali. Zero. Tá? Se escoou todo o óleo que você tinha naquela câmera de baixo e você não estava mais escorrendo e começou a escorrer óleo novamente, você tem um problema. Seja por folga na fabricação do cilindro, que é possível, tá, também de ter acontecido, ou então você identificou a sua falha. Através desse teste você consegue identificar o problema no cilindro. Tá? Então, fio de óleo, por exemplo, escorrendo, já é sinal, já é indicação de falha, porque não deveria estar escorrendo absolutamente nada ali. Tá, pessoal? Da mesma forma, você avançou o cilindro, tirou a mangueira lá na câmara inferior e pressurizou a câmara superior, não saiu óleo, tá, pessoal? Significa que um lado, parte do seu kit de vedação está bom, que é uma câmera, que é a câmera de prensagem, e essa está salva, tá? Então, dificilmente você vai ter um problema, dificilmente o problema vai ser no cilindro, por quê? Porque geralmente essa é a câmera que mais sofre, que é a câmera que recebe a pressão de trabalho. Mas como a gente falou em um cilindro dupla ação, significa que no êmbolo dele, no pistão que fica dentro da camisa, ele tem duas vedações em sentidos contrários, ou ele tem uma vedação, depende da construção, mas você precisa testar as duas câmeras, porque se tiver duas vedações, pode ser que uma esteja danificada. Então você vai fazer o processo inverso. Você vai fazer o quê? Você vai conectar a mangueira inferior, da câmara inferior do cilindro, você vai tirar a mangueira superior, tá? E você vai fazer o processo inverso, então. Antes de tirar, fica aqui um adendo, uma observação, né, pessoal? Eu estou falando de uma forma simplista, mas é preciso ter muito cuidado, é preciso seguir um procedimento. Estou falando aqui, estou dando dicas para você, não estou passando o procedimento, tá, pessoal? Me comprometo com você a fazer um procedimento específico de cilindros, tá? De testes de cilindro pneumático. Está aqui, vou fazer um conteúdo, de repente o próximo conteúdo específico para cilindros pneumáticos, tá, pessoal? Serve para cilindros hidráulicos também, mas é um passo a passo de como você deve fazer a manutenção e o teste do cilindro. Então, voltando aqui, você faz o quê? Você vai pressurizar, você vai conectar, fazer a conexão das mangueiras e você vai recuar o cilindro até a posição de repouso e ali, logicamente que seja ele a ficar travado pelo sistema hidráulico, ou seja, por qualquer motivo, é importante nesse momento você, se você tiver a oportunidade de você aplicar um calço na haste do cilindro por motivos de segurança, né? Até porque você está executando uma manutenção. Você pressurizou, você subiu a câmara do cilindro, então você tira a conexão da câmara superior. E você então vai fazer o mesmo teste que você fez antes. Você vai pressurizar com o seu próprio sistema a câmara inferior e na câmara superior, na conexão, então não pode sair fio de óleo, por exemplo, tá? Ali tem que estar totalmente vedada, você não pode ter fuga de óleo ali, não pode estar vazando óleo por aquele local. Se estiver lá vazando óleo, você vai ter então uma falha na vedação do pistão, tá? Do êmbolo. Então, pessoal, essa é uma das formas de você identificar se existem vazamentos. É uma das formas, tá?
é a forma não tão técnica, não é uma forma técnica, mas é uma forma prática que você pode identificar. Então, pessoal, o primeiro passo é, feito isso, você identificou que não vazou óleo nem no teste da câmara superior nem da câmara inferior, você conecta o cilindro novamente, você libera o cilindro para trabalho e, teoricamente, pessoal, esse cilindro não estaria com problema. Teoricamente, eu digo por quê? Porque você testou nos fins de cursos, você testou a vedação, mas você não testou o meio da camisa. Às vezes a camisa pode estar ovalizada, às vezes você pode ter um risco no meio da camisa. Isso vai lhe gerar um problema de vazamento durante o meio do ciclo, o meio do curso. É possível? É. É mais complicado de você fazer um ensaio, de você fazer um teste prático? É mais complicado, porque muitas vezes não vou aqui passar dicas ou procedimentos, porque é um processo já um pouco mais complicado. Eu recomendaria você a procurar, mas não é que seja complicado, pessoal, mas é que já exige um nível de segurança maior de quem está executando, um nível de conhecimento técnico maior. Então eu recomendaria você procurar um especialista, tá? Uma empresa especializada, uma empresa que é parceira sua na área de manutenção hidráulica, para fazer esse teste meio da camisa, né, de estanqueidade no meio da camisa. Acontece sim bastante de ter camisa ovalizada, de ter riscos no meio da camisa, é normal isso. Só que aí exigem testes que exigem um nível de segurança um pouco maior para você como usuário, tá? Para o sistema e para você principalmente como usuário. Eu não poderia estar dando dicas aqui levianas que pudessem lhe pôr em risco. Tá? Então, em primeiro lugar, a segurança. Por isso que eu recomendo que você procure uma empresa para lhe auxiliar nesses testes, tá? Uma empresa especializada. Tá, pessoal? Então, assim, identificado isso, você pode dar seguimento ao sistema. Você então identificou que você não tem problema no cilindro, tá? Muito provavelmente as válvulas de linha, as válvulas que ficam entre o cilindro e bloco e válvula direcional, o comando hidráulico, são válvulas de retenção direcional. Dependendo do seu problema, você tem que ter uma sensibilidade para identificar. Válvula de controle de fluxo, o problema onde geralmente essa válvula vai ter um problema quando ela não estiver tendo precisão na regulagem, tá? Então isso vai dar, qual vai ser o sintoma disso? Cilindro com variando velocidades, o cilindro não respeitando a velocidade que você está regulando, que você gostaria que tivesse, tá? Então são sintomas mais fáceis de se resolver. Problema em uma válvula de retenção, pessoal, eu poderia recomendar você a fazer um teste semelhante ao que você fez então com o cilindro. Válvulas de retenção geralmente elas ficam muito próximas ao cilindro, se for uma válvula de linha, né? Eu recomendaria você desconectar a mangueira da parte inferior da válvula, tá, pessoal, para deixar óleo entre a válvula e o cilindro, para que essa linha fique pressurizada. Então você pode fazer isso e você pode, com muito cuidado, tá, pessoal, com muito cuidado. Eu recomendo você abaixar a pressão do sistema para 10 bar, por exemplo, tá, pessoal? Isso é importantíssimo, a pressão principal do sistema, para você não pressurizar essa câmara inferior do cilindro e gerar uma multiplicação de pressão. Tá, pessoal? Tô dando essa dica prática, mas estou fazendo todo um alerta para que você baixe a pressão do sistema, para que você multiplique o mínimo essa pressão ali dentro, tá, entre a válvula e o cilindro, porque 10 bar já é uma pressão necessária e suficiente para você executar um teste se tem vazamento ou não. Se não for possível executar o teste dessa forma, pessoal, procure uma empresa especializada. Não faça nada além disso, porque você pode gerar um risco muito grande. Tá? Você não vai ter uma opção de alívio de segurança entre o cilindro e a válvula de retenção. Então você tem que ter muito cuidado. Você também pode fazer uma inspeção visual. Tá? Você também pode desmontar essa válvula de retenção e testar ela em bancada. Por que não? Você pode testar ela em bancada. Você pode procurar um profissional, uma empresa que tenha uma bancada para lhe fornecer e você pode testar ela lá. Tá? Então a sequência, pessoal, da manutenção, da inspeção é sempre assim. Comece pelo atuador. Comece pela forma, enfim, pela sua necessidade no trabalho e venha retrocedendo pelas válvulas de linha e depois pelas válvulas direcionais. Válvulas direcionais, todos os testes são muito parecidos. Se for um bloco com várias válvulas, vai ser mais difícil de você testar,
porque vai ser mais difícil você identificar onde está o vazamento. Tá? Então nós entramos aí em um campo um pouco mais complicado, pessoal, porque minhas dicas são dicas práticas. Para você fazer um teste num bloco direcional, teria uma série de procedimentos, que daí eu tenho que passar num vídeo um pouco mais detalhado sobre esse assunto. Né? Como eu disse, aqui são dicas, tá? E aí, do seu passo a passo, né? Um pouco mais do que isso, eu estaria, talvez, comprometendo e complicando um pouco a sua linha de trabalho aí, a sua segurança, tá, pessoal? Então, o importante é, sempre que você for fazer um teste desse tipo, tomar os devidos cuidados, calçar cilindro, baixar a pressão de trabalho, tá, pessoal? Isso é importantíssimo para você não gerar problema, para você não gerar uma situação de risco, nenhum incidente e nem muito menos um acidente. Então, feita a verificação dessas válvulas, você vai retrocedendo um pouco mais até o sistema de bombeamento. Tá? No sistema de bombeamento você tem uma série de situações possíveis, e aí sim são testes um pouco mais complexos de se fazer. O ideal era que você pudesse testar essa bomba em separado em uma bancada, mas se não for possível, tente aproveitar o bloco da unidade hidráulica onde você tem uma válvula de segurança para poder executar esse teste. Se não for possível, pessoal, recomendo você não executar teste nenhum sem uma válvula de segurança, uma válvula reguladora de pressão, ou conhecida ainda como válvula de alívio, para sua segurança. Mas basicamente, uma bomba hidráulica, ela está deslocando o óleo com o objetivo e permitindo gerar pressão no sistema ou não. Então, basicamente é isso. Você pode testar a bomba também sem carga, a bomba livre. Então você pode, identificando através da placa da bomba, o código, você vai identificar a vazão ou o manual da máquina, e você pode estar fazendo uma descarga para tanque e fazer o mensuramento. Você pode medir através de uma medida conhecida. Se você não tem um flow meter, uma turbina de vazão, você pode usar uma medida conhecida, como um balde escalonado, algo assim, e você pode fazer esse teste por minuto, né? Onde você vai ligar a bomba, você vai jogar o óleo dentro de um balde, você vai pegar aquela escala e medir pelo tempo, e você vai fazer a relação dessas razões. Então, dessas grandezas, né? De tempo e vazão. Então, você vai poder identificar se a bomba está entregando de forma livre, na prática, o que ela diz na teoria, no catálogo. E a outra forma de você fazer isso, porque isso é muito fácil, né, pessoal? Então, uma bomba, ela pode chegar até, quem sabe, 100% da vazão, a 100% de eficiência a vazio. É muito simples. Mas você pode fazer isso, então, pressurizando. E aí sim é onde você vai identificar um problema. Então, vamos supor que você tem uma válvula de alívio para você conectar após a saída da bomba e para você bloquear daí a saída da bomba ou ir restringindo a saída da bomba ao tanque. Eu recomendo que você faça o teste da seguinte forma: você, na saída da bomba hidráulica, na linha de pressão, você conecte uma mangueira a um bloco que você tem aí na sua oficina, ou providencie, ou então, se você não tem ferramental necessário para fazer, chame uma empresa para fazer isso para você, para aplicar um bloco onde você tem um controle de pressão e um controle de vazão, para que você possa fechando de forma gradual a vazão da válvula, fazendo com que se eleve a pressão, tá? Até o ponto em que você vai chegar a uma pressão, seja ela a pressão de trabalho da sua máquina, ou então 50% a mais do que a pressão de trabalho da sua máquina, quando permitido, né? Quando não gere limitações técnicas, né? Para que você possa então executar esse trabalho. Tudo isso dentro da pressão de trabalho da bomba, né, pessoal? Não podemos esquecer que as bombas têm um limite de pressão de trabalho. Recomendo, então, você que está me assistindo aqui, se você está assistindo pela primeira vez esse vídeo, se você assistiu ou não, talvez você tenha assistido, talvez não. Se você não assistiu, eu recomendo que você volte nos últimos vídeos, 4, 5 vídeos. Eu comecei lá uma série de vídeos sobre bombas hidráulicas. Então eu faço uma introdução, explico sobre bombas de engrenagem, bombas de palheta, bombas de pistão, vídeo 1 e 2, tá? E cuidados na instalação. Então assim, é uma série de vídeos muito bacana, com bastante conhecimento lá para se explorar, né, para que você possa chegar até aqui onde a gente está falando hoje. Então, pessoal, voltando para o vídeo, é interessante que você tenha esse tipo de bloco para que você possa ir bloqueando a saída do óleo de forma gradual. Eu também esqueci de dizer para você
que a ligação certa seria uma mangueira da bomba para este bloco específico, esse bloco de teste, e desse bloco para o tanque. Então, eliminando todo um circuito e trabalhando especificamente a bomba. Então, você vai fechando de forma gradual essa válvula e você vai permitindo com que se eleve a pressão até a pressão desejada que você quer. Essa pressão regulada na válvula de alívio que você tem no bloco. Se você atingiu essa pressão de imediato, significa que a bomba ela tem um grau de eficiência muito bom. Se você não consegue atingir essa pressão, significa que a bomba ela está condenada, ela está com baixíssima eficiência. Teste prático, deslocamento fixo, bomba de engrenagem. Então você está lá fechando de forma gradual, você está a zero, você está com a sua válvula de fluxo toda aberta e ela está então mandando fluxo para tanque. Então, e com isso você faz o quê? Com isso você está medindo, você tem a possibilidade de medir essa vazão sem carga. Então você pode atingir até 100% aí da eficiência mecânica da bomba. Você começou a fechar, pessoal, a pressão vai começar a aumentar. Então, você começou a fechar, a pressão começou a aumentar. É interessante que você faça alguns testes da seguinte forma. Você regulou sua válvula de alívio para 200 bar ou 200 kg, força por centímetro quadrado. Tá? As duas principais unidades, as duas principais grandezas em relação a unidades de medida de pressão em sistemas hidráulicos. Tá? Mas eu trabalho muito com bar e a gente trabalha muito com bar, com profissionais na área de hidráulica. Então, se você regulou lá a sua válvula de alívio para 200 bar, é importante que você faça duas medições de vazão intercaladas dentro desse período de 200 bar. Por exemplo, praticamente, na prática, o que isso seria? O que significa isso? Você está fechando de forma gradual. Ao atingir uma pressão de 50 bar, por isso é importante que você feche gradual, ao atingir uma pressão de 50 bar, faça essa medição com a sua medida conhecida, com seu balde ou o que seja, na linha, muito bem dito, na linha de retorno a tanque, onde você não tem pressão, pessoal. Tá? Façam tudo com segurança. Então faça essa medição e veja o quanto que deu de vazão, tá, pessoal? Feito isso, você eleva um pouco mais, fecha um pouco mais até chegar a 100 bar e você mede novamente. Você pode fazer isso a 150 bar também. Então você tem aí 3 medidas e você pode estudar qual foi a vazão gerada na bomba com 50 bar, 100 bar, 150 bar. Tá? E isso aí você vai poder identificar o quê? Se existe um padrão, se existe um gráfico com o aumento da pressão, ou uma estabilidade da vazão ou um decréscimo da vazão. O que é normal haver um decréscimo da vazão. Por quê? Em números práticos, uma bomba hidráulica de engrenagem, tá, na sua melhor performance, ela pode gerar 90% de eficiência. Então essa é a eficiência de uma bomba de engrenagem. Se for uma bomba de pistão, que é vamos dizer assim, que seria uma concepção muito melhor, tá? Aí sim você pode atingir até 95% de eficiência. Então, se você conseguir 90% da vazão teórica, é excelente. Tá? Excelente. Se você conseguir 88%, até 85%, claro, existem fabricantes e fabricantes. Então, existem alguns fabricantes que não têm aquela construção, não tem um investimento tecnológico no seu processo de construção da bomba, no seu processo de abrir o projeto, processo de manufatura da bomba. Então, muitas vezes, há sim diferença de um fabricante para outro. Tá? Se você pegar uma bomba da Parker, por exemplo, pegar uma bomba da Rexroth, você vai ver que, da Bosch Rexroth, né? Você vai ver que tem sim um grau de eficiência maior. Tá? Então, são empresas que investem em tecnologia, em estudos sobre processo de projeto e manufatura de bomba. Então, pessoal, eu queria trazer isso para vocês de uma forma bem prática. Feito esse teste prático de bomba, identificado que sua bomba tem se a sua bomba tem eficiência, perfeito. Aí você vai ter que partir realmente para um especialista e um profissional da área para estar lhe auxiliando com equipamentos de diagnóstico, tá? Muito importante. Se a sua bomba não gerou nada de vazão, a vazio, um problema que muita gente acaba não observando, tá? Você tem um problema na transmissão entre motor e bomba, tá? Basicamente no acoplamento. O acoplamento é um componente esquecido. Coitado do acoplamento, ele fica lá guardado, muitas vezes escondido dentro de uma proteção e ele é um componente esquecido. Tá? Mas então é importante ressaltar que se você não gerou nada de vazão, você tem um problema na transmissão.
tá? Fica aí uma dica importantíssima. Das dicas que eu dei para vocês, eu recomendo aqui para testes que você tenha componentes de teste, como por exemplo, eu expliquei aqui agora o teste de uma bomba hidráulica, tá? Depois eu até posso aí apresentar mais para frente vídeos de testes de bombas, mas é bacana que você tenha um kit de teste de bomba, principalmente você que tem uma empresa grande, você que tem bombas de pistão, como por exemplo, sei lá, indústria cerâmica, indústria de papel, você que indústria metalúrgica, você tem prensas. É importante para que você possa fazer uma manutenção preventiva e preditiva e monitorando isso, e monitorando a eficiência da bomba, né? Voltando lá ao começo do vídeo onde eu falei de manutenção preditiva, é importante que você tenha um kit de teste. No que consistiria um kit de teste? Consistiria de você ter um bloco, tá? Ou válvulas que gerem segurança para você, tá? Um válvula de reguladora de pressão, válvula de alívio, válvula de controle de fluxo com graduação, para que você possa ir fechando de forma gradual e executando esse teste com muito cuidado. E recomendo você também ter medidores de vazão, tá, pessoal? Por exemplo, um flow meter, uma turbina de vazão. O melhor medidor de vazão que a gente tem em sistema hidráulico mais eficiente é uma turbina de vazão. Tá? Uma turbina de vazão já tem turbinas de vazões prontas, com sensores de pressão e temperatura embutido, onde você pode conectar junto a um hand meter, que é um medidor, e ele está lhe dando ali, através de reconhecimento de sensores, ele já lhe dá ali a vazão, ele já lhe dá ali a pressão de trabalho, tá, pessoal? Então, tudo isso é possível através desses equipamentos diagnósticos, tá? Então, pessoal, fica aqui a minha dica para você. A aquisição desses componentes é muito bacana, tá? É importante que você tenha esse cuidado, é importante você ter ferramentas de trabalho, né? Então fica a minha dica aqui para você, no passo a passo de como começar um plano de manutenção que você precisa saber, o passo a passo de você identificar uma falha no sistema hidráulico, tá, pessoal? E nos próximos vídeos a gente vai falando um pouco mais sobre isso, vou trazer mais assuntos, mais conteúdos, tá, sobre como diagnosticar mais especificamente cada componente. Por hoje, pessoal, o que eu queria passar para vocês era isso. Não quero me estender, o meu tempo está acabando aqui. Gostaria de convidar você a assistir outros vídeos, compartilhar os conteúdos com seus colegas nas redes, tá? Para que a gente possa cada vez mais enriquecer aí o nosso canal. E lógico que, se possível, se inscreva lá na página, deixe seu e-mail lá, no fim da página tem o seu e-mail, tá? Deixe lá o seu e-mail, convide seus amigos também para se inscrever lá no fim da página, para que eu possa ter seu e-mail lá e estar encaminhando, estar encaminhando conteúdos para você sempre que eu postar alguma coisa de novo. Certo, pessoal? Então, muito obrigado se você me assistiu até aqui. Não esqueça de compartilhar, de deixar aí o seu like aí também, tá? Muito obrigado, um abraço.